Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar a resolução da prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Prova realizada dia 16 de fevereiro de 2020, né? Oficial de Justiça classe O. 10 questões, prova boa, uma questão um pouquinho mais complicada, uma questão teórica do Google, né? Mas o resto sem grandes problemas. Vamos à luta? Então vamos lá. Já deixei algumas coisas prontas para a gente não ficar perdendo tempo digitando, né? A primeira questão é do Calc ou do Excel. Eu deixei até no Excel também para a gente olhar. Tem a função chamada detetive, que no Excel eu acho mais fácil de usar, rastrear, né? Precedente ou dependências. Qual a ideia desta função? Vamos primeiro entender qual a ideia. Eu tenho na célula B2, que é a célula que está apontada né, na nossa questão aqui. Nesta célula eu tenho 3 células que apontam para ela. Como assim apontam? As setas apontam para ela. Significa que o conteúdo da célula B2 depende de outras 3 células. Qualquer alteração que eu fizer nas outras 3 células, né, das quais a setinha está chegando, vai alterar o valor de B2, tá? A ideia dessa função detetive é saber assim, de onde está vindo esse valor. Tem a função diferente, né, que é as dependências. Por exemplo, eu posso olhar aqui na célula C4 e dizer assim, este valor aqui, ele está sendo afetado pelo valor de B4, porque a seta está chegando aqui. Então aqui tem alguma coisa com B4, né? Mas este valor que está em C4, ele está referenciado, ele está sendo usado pela célula B2. Que confusão, né? Vamos entender um pouquinho? Vamos para o Calc. Já deixei pronto. Botei valores, tá? Nas 3 células para a gente ver, né? Então, se eu alterar o valor aqui, vai alterar porque aqui a gente está fazendo uma soma, tá? Como que a gente ativou isso aqui? A gente foi no Ferramentas, clicou em Detetive e escolheu a opção de rastrear precedentes ou dependentes. Aqui no caso, os precedentes, né? Então, a gente tem a seta apontando para eles. Se eu chegar, né? Vamos considerar que a gente não conheça essa planilha. Eu chego nesta célula aqui, na C4, e digo, esse valor que está aqui é usado por quem? Né? Qual célula vai ser alterada se eu mexer nesse valor aqui? Por isso que a gente usa isso também, né? Então tá aqui, eu mudei aqui, vou ter o valor desta célula aqui, né? Essa setinha aqui mostra isso, sendo alterado. Fechou? Excel, mesma coisa, tá? Aqui eu tenho a célula em questão, vou rastrear as precedentes e está aqui. Mesma coisa, igual, né? Então todas as 3 setinhas apontando para ele, tá? Posso remover as setas aqui, só para mostrar, e eu posso ver, por exemplo, as dependências. Só quero saber assim, essa célula C4, quem é que depende dela? Tá aqui. Então o valor dela é levado para B2, beleza? Para tentar entender. Então a gente, na verdade, tem que ver as setas, né? Muita gente fez essa questão sem, com todo respeito, né? Mas sem entender absolutamente nada. Como as 3 setas que chegavam aqui eram da célula A1, A3 e C4, A1, A3 e C4, marca essa resposta aqui e vamos à luta, vamos para a próxima, né? Que era a resposta certa, tá? Então, o desenho, ele realmente veio para ajudar bastante para a gente resolver a questão, tá? Bom, vamos lá. A questão número 2, uma questão mais teórica, né? A gente vai mostrar alguma coisinha. Pergunta, né? O João, ele emprestou o seu computador, a Maria emprestou para o João fez algumas alterações, atualizou a versão do Office, e a Maria quer voltar o computador exatamente, não diz isto, né? Mas ela quer voltar o computador exatamente como estava antes. Só que ela não, né? A gente entendendo aqui, ela não quer voltar, não quer perder os arquivos, né, pessoais, tá? Ou editados pelo João. Então, assim, ela quer manter, mas ela quer voltar à versão anterior do Office, desinstalar algum programa, alguma coisa que ele tenha feito.
Como que a gente vai fazer isso? Como? Depois a gente responde, tá? Então eu vou no menu iniciar, vou clicar em configurações, vou clicar aqui em atualização e segurança, claro que a gente não vai fazer tudo, né? Aí eu tenho uma opção chamada recuperação. Na recuperação, aqui diz, ó, restaurar o seu PC. Se o seu PC não estiver funcionando muito bem, não é o caso, mas talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre o que manter. Então vamos começar? Ele vai para um outro monitor e aí aparece aqui. Eu quero manter os meus arquivos ou quero remover absolutamente tudo que eu tinha no meu computador, né? Então desinstala Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice, desinstala tudo ou mantém os arquivos pessoais, tá? Então essa ideia, a gente conseguir voltar o computador a uma versão original, uma versão antiga, mas a gente em momento algum vai perder o nosso conteúdo, tá? Teria que localizar, fazer cópia de segurança. Não, o Windows já tem uma tarefa, uma ferramenta que vai nos ajudar. Vamos pular B, né? Não poderia usar o mecanismo de recuperação, pois este não faz distinção entre versão de software. Sim, ele vai recuperar. Poderia ser o mecanismo de recuperação do Windows desfazendo a instalação do jogo, mas todas as edições já existentes serão perdidas. Não, ele permite manter todos os arquivos. Não poderia usar o mecanismo... João não assinalou a opção que provoca a criação preventiva de um ponto de restauração. Provavelmente o João não criou, mas o Windows faz isso automaticamente, tá? Então a gente consegue voltar ao momento anterior. E a resposta correta é a B, né, que diz que ele pode usar o mecanismo de recuperação do Windows, desfazendo a instalação de João e mantendo os arquivos pessoais que ele criou e editou. Sim, sim, a gente consegue fazer isso, tá? Então, B, a número 2. A questão 3 é o tipo da questão que a gente torce cada prova para que apareça. E apareceu, tá? Apareceu e a gente vai ver quais são os 9 caracteres que a gente não pode usar. Podem testar aí no computador de vocês, tá? A gente clica num arquivo qualquer e bota algum dos caracteres que não pode. Ou vou botar o exclamação. Aí ele diz, ó, não pode usar as duas barras, né? Os 2 pontos, o asterisco, interrogação, aspas duplas, maior, menor e o pipe, ó, a barrinha reta. Então, não pode usar nenhuma das 3 barras, não pode usar maior, menor, asterisco, 2 pontos e aspas duplas, tá? Então, facinho, só tem que decorar quais são os caras aí que a gente não pode utilizar. Aqui usou ponto, normal, né? 2 vezes o ponto, não tem problema nenhum. O arroba pode usar. Esse aqui era, para mim, o mais simples de todos, né? O underscore, aqui o risquinho embaixo, underline, pode usar também. E não pode usar o símbolo do asterisco, tá? Então, esse cara não pode ser utilizado. Essas questões, assim, de nomes, né? Ela cai a cada 2 anos, 1 ano, nessas bancas grandes, né? Pequenas a gente acaba não olhando, mas a gente fica feliz, né? Porque é uma questão que não estava difícil essa aqui, mas às vezes eles botam um ponto e vírgula que pode usar, vírgula pode usar, né? Aqui foi um pouquinho mais tranquilo. Essa aqui para mim é a questão mais chata da prova, questão 4. Diz que a Ana fez uma busca no Google utilizando essas coisas aqui e apareceram apenas 4 resultados. Depois, na verdade, junto com além dos anúncios, né, das propagandas, mas abaixo disso tinha a opção que diz que o Google omitiu alguns resultados. Eu vou dizer para vocês, eu cheguei a procurar, sei lá, 5, 10 minutos, alguma documentação do Google que explicasse exatamente o que são esses resultados omitidos. É um texto deles explicando exatamente o que é. Eu não encontrei. Deve ter, certamente, mas eu não encontrei. O que a gente... Aí, assim, eu queria uma documentação, né, oficial deles para explicar isso. Mas o que esse cara efetivamente faz? Ele passou de 4 para 115 resultados. Ou seja, o que foi omitido, na verdade, foram páginas muito parecidas com as páginas que foram mostradas. Então, em termos gerais, existem 4, para esse cenário aqui, existem 4 páginas que são diferentes uma das outras. Existe mais 111 que acabam se assemelhando
a essas 4 páginas aí. Claro, pode ser que a página que eu queria está nessa 111, porque ela é parecida ou coisa assim. Então a gente tem a opção de mostrar, inclusive, os conteúdos, os resultados omitidos, tá? Essa ideia é uma questão chata, não tem uma documentação muito clara, muito fácil de encontrar, do Google explicando exatamente o que é isso, mas a gente conhece, né, um pouquinho, né, por estar nesse mundo, o que significa exatamente isso. Então, páginas parecidas, páginas semelhantes, tá? E aí tem algumas, né, alternativas aqui, até 2 boas, tá? Retirou a restrição de busca, tá, num determinado endereço e inclui resultados de sites de outros tribunais, tá? Não é isso, tá? Resultados omitidos a gente já falou, são páginas parecidas. Então não tem essa questão de tirar essa restrição de qual o site onde a gente está buscando resultado. Naturalmente, tem um comportamento randômico. Já visto que não, randômico não é, quase nada é randômico, né? Visto que depende da intensidade do tráfego de rede. Não. O Google a ideia é que o Google te mostre sempre o mesmo resultado, a mesma quantidade de resultados, se a quantidade de páginas não mudou, né? Então não tem nada, hoje eu vou mostrar 2, amanhã eu vou mostrar 4. Não. Nada. A ideia, pelo menos para as nossas provas, é isso. Sempre rigorosamente igual, tá? Eliminou automaticamente os termos menos relevantes do texto, aumentando o escopo de resultados. Automaticamente os termos menos relevantes. Não é ruim essa alternativa, tá? Vários alunos comentaram que marcaram essa aqui. Não é, tá? Pular D, eliminou automaticamente a restrição do termo, né? Porque o medição aqui está com menos, né? Isso aqui, na verdade, a formatação acabou atrapalhando um pouco, mas o menos ele está grudado aqui, né? O menos está grudado no mediação. Então, assim, eu não quero nada que tenha a mediação. Também não parecia tão ruim, né? Se a gente não conhecesse exatamente essa ideia dos omitidos, não era uma alternativa tão ruim assim, tá? Mas a C e a D, a C foi das erradas que eu vi, a que o pessoal mais marcou. E a letra D é a correta. Omitiu, sim, exatamente, usou a palavra omitir, né? Na primeira busca, as páginas muito semelhantes, quase, não são iguais, quase duplicada das 4 páginas que ele encontrou, tá? Eu não tinha visto esse conteúdo eu não tinha visto, não estou dizendo que não foi, né? Eu não tinha visto esse conteúdo sendo cobrado ainda. Tá aí, né? Cada vez eles inventam alguma forma diferente de cobrar coisas do nosso querido Google, tá? Então a letra D, o omitir é páginas semelhantes. A questão 5 é uma questão bem mais tranquila, né? Nos navegadores, é um pequeno arquivo, só faltava escrever de texto aqui, né? Aí pega lá a nossa apostila, tá lá, definição de uma dessas coisas aí. Pequeno arquivo texto que guarda informações, tá? Então, esse cara aqui, essa definição, ela é de um vírus? Não tem nada a ver com vírus, não fala de praga, não fala nada. É um arquivo que a gente vai enviar para o site para dizer quais são as nossas preferências. Não é um token de identificação segura, não é a senha e não é a URL. Este cara chama-se cookie, tá? Pequeno arquivo texto que guarda as nossas senhas. Então, no momento, pode guardar a senha, né? Aquela opção mantenha-me conectado. Ele guarda a senha criptografada no arquivo e vai mandar essa senha para o site, para que eu não precise redigitar, né? Digitar toda vez que eu entrar no site. Pode ser isso. E para sites de comércio, né, de vendas, ele guarda as minhas preferências, ou seja, fui lá na parte de eletrodomésticos, fui lá na parte de, sei lá, material esportivo, e ele vai guardar para quê? Para que ele traga as ofertas relacionadas ao meu interesse, tá? Isso são os cookies. Então, pequeno arquivinho de texto que está guardado no nosso computador, que a gente manda para o site lá para vir o que, teoricamente, a gente está esperando, né? A questão número 6, questão do Word, né? Questão trabalhosa, porque tinha que saber 4 coisas do Word sobre tabelas. Já deixei nosso Word aberto aqui. Vamos lá.
Vamos, Wordzinho. Vamos lá, então. Vamos inserir uma tabela. O primeiro item diz que eu posso inserir uma tabela dentro de outra tabela, tá? Então, tem uma tabela aqui, ótimo. Eu vou fixar aqui os caras. Então, tem uma tabela, eu quero criar uma outra tabela aqui dentro. Pode? Pode, tá? Então, uma tabela dentro de outra tabela, pode? Pode. Então, a primeira está certa, tá? A segunda, vamos lá. Vocês leem aí, né? Eu já li. Então, vou dar um Ctrl Z, pelo menos para ficar mais bonitinho. Vou botar o número 2 aqui e o número 3 aqui. O que eu quero? Eu quero somar esses dois valores. Então, nós vamos aqui no Layout, né? Dentro da guia Ferramentas de Tabela, a gente vai em Layout, vai em Fórmula. Na fórmula, ele já monta, né, automaticamente a função de somar os valores acima, tá? Que é exatamente a função que está na nossa prova. Beleza. Posso usar outras, tá? Outras funções de média, de valor absoluto, de contar valores, se é verdadeiro, se é falso. Tem muitas funções, todas elas em inglês. Diferente lá do nosso Excel, né? Bom, mas é isso aí. Somou 5? Somou 5. Agora eu vou lá e vou trocar o número 9, o 2 pelo 9. Saí da célula. O que aconteceu aqui com o meu 5? Não mudou. O que a gente tem que fazer? Ó, se eu clico em cima do 3, eu não consigo clicar, eu não consigo deixar o 3 acinzentado. O 5, como ele é um campo calculado, ele permite que a gente, né, clicando em cima dele, ele fica selecionado. O sumário é igual. Aí eu pressiono a tecla F9 e aí sim vai atualizar. Tem uma questão da própria FGV que cobra isso em relação ao Excel, né? O F9 atualiza o campo. No Excel a gente não precisa fazer isso, mas no Word sim precisa, tá? Então tem que cuidar, porque ele não atualiza isso automaticamente. No Writer faz, tá? Mas no Word não faz. Então os valores aqui ele diz que são automaticamente recalculados. Não, está errado, né? A 1 estava certo, a 2 está errado. Numa operação de mesclagem, todas as células a serem mescladas, juntadas, teve uma outra questão da FGV que cobrou o que é o conceito de mesclar, né? Mostrou uma coisa e pedia, o que é isso aqui? É mesclar. Então, as células devem estar contidas em uma única linha ou uma única coluna. Não. Eu posso mesclar o que eu quiser, né? O Word é mega flexível em relação a isso. Então, estou usando 2 linhas e 2 colunas, tá? Mesclar células. Junta tudo, tá? Eu quero pegar isso aqui e juntar, sei lá, isso aqui com isso aqui. Tá? Não dá porque a gente tem que pegar os dois aqui daí, né? Mas sim dá pra gente mesclar qualquer coisa, né? O Word é mega flexível. Aqui a gente pode, por exemplo, dividir essa célula aqui, tá? Dividir essa célula e criar, sei lá, assim. Poderia pegar essa, é muito mais flexível, por exemplo, que no Excel. Vamos fazer 2 por 2. Né? Na verdade, estou criando uma outra tabela dentro dele. Então, o Word é muito flexível nessas questões. Então, na operação de mesclagem, todas as células devem... Não, a gente pegou 2 linhas e 2 colunas. Então, derrubamos isso aqui. Também, então, 1 certo, 2 errado, 3 errado. Uma tabela pode se estender por mais de uma página? Claro que sim, tá? Eu posso inserir aqui uma tabela de não sei quantas linhas serão necessárias, mas eu vou botar aqui de colunas, pode ser 5 linhas, sei lá, não sei se ele suporta 1000, mas eu acho que sim, né? Então ele criou uma tabela com 1000 linhas, que deu, está calculando aí, né, 17 páginas, 21 páginas, e aí vai, tá? Então uma tabelinha. Claro, aí eu posso pegar o cabeçalho e manter ele em cada página e coisa assim, tá? Mas vimos aí que dá sim para fazer isso. Então, 1 e 4 estão corretas. Letra B, Brasil. A 7. 7 é conceito, né? A FGV pouco cobra PowerPoint. E aqui cobrou uma questão muito tranquila, né? O que vem a ser no conceito do PowerPoint? Slide mestre. O slide mestre, sem usar a terminologia que foi usada aqui, é o slide padrão, né? É um modelo que não é exatamente o termo modelo, tá? Mas é um modelo que nós vamos usar para construir os próximos slides, tá? Então,
eu tenho... Vamos pegar aqui o nosso slide inicial lá, né? Vamos fechar esse aqui, vamos para cá, tá? O próximo slide que eu for criar, ele vai seguir o mesmo padrão, tá? O nosso chão aqui seguiu igual. Por quê? Porque o slide padrão, né? O slide mestre que a gente utilizou, ele leva o padrão para os próximos slides, tá? Lembrando que a gente tem os layouts, que é um pouquinho diferente. O layout é a forma como o texto, as figuras vão estar dispostas no slide. Não é nada a ver. O slide mestre, ele trata todas essas questões, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Slide mestre. Então, tá aqui, ó. Para cada um dos meus slides mestres, eu tenho um, posso ter 2, 3 em cada apresentação, eu vou ter lá os padrões de cada um deles, tá? Então, essa ideia. O slide mestre é um padrão que a gente utiliza para os próximos slides, tá? Contém estrutura de tópicos? Nada a ver, né? Estabelece a ordem? Não. Contém um índice? Não, o slide mestre é um modelo, né? Estabelece uma trilha sonora? Opa, coisa boa. Estabelece alguns padrões de formatação que se aplicam a todos os slides. Se eu, por exemplo, modifiquei, o meu ali tem uma linha vermelha, sei lá, vou pintar essa linha de azul. Essa linha, eu posso trocar ela, né, trocar a cor dela em um slide, ou eu vou lá no slide mestre e digo, troca para todos. E aí ele vai automaticamente trocar para todos. Que normalmente é o que a gente quer, né? O logotipo da empresa, essas coisas todas, elas ficam exclusivamente no slide mestre. Numa apresentação normal, né? Não preciso ficar colocando em cada uma delas, tá? Um conceito padrão, um conceito muito bom de ser cobrado, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem em planilha eletrônica. Pesquisa, né, do nosso writer. A FGV gosta muito de cobrar esse assunto aqui, tá? Então vamos lá. Ele diz que tem a opção de, nas buscas, né, na pesquisa, no localizar, tem a opção de diferenciar maiúsculas e minúsculas e também tem a opção de somente palavras inteiras. Ótimo. A frase é essa. O que vai acontecer se essas duas opções estiverem marcadas e eu pedir para localizar apenas caixa? Vai encontrar 1, 2, 3, 4, né, 0, 1, 2, 3 e 4 resultados. Não sei. Vamos pesquisar. Então está aqui exatamente o texto. Eu vou clicar no menu editar, localizar e substituir. Eu já fiz, né? Para ter certeza que eu não tinha copiado alguma coisa errada. Caixa, marquei os dois caras aqui e vou localizar todos. Então ele vai fazer um destaque em cada uma das aparições. Localizar todos, uma aparição. Por quê? Por quê? Porque nós temos que diferenciar maiúsculas e minúsculas. Esse caixa aqui está maiúscula. Encaixada não vem por quê? Porque somente palavras inteiras. Tem que ter um espaço antes, um espaço depois. Ou um ponto, né? Uma pontuação. Então, aqui tem letras grudadas. Então, não pega. Esse caixa é o que ficou. Caixas, não. Porque é somente palavras inteiras. Tem que ser a palavra inteira, tá? Não. E o caixa postal também não, porque está em maiúscula. Então, só esse cara aqui é o que foi selecionado, que foi localizado para uma substituição ou coisa assim. Então, é a resposta dessa questão aí, tá? A questão 9, ela pergunta um conceito, né? Uma ali perguntou o conceito de slide mestre, essa aqui perguntou o conceito de firewall, tá? A FGV tem essa, quem está estudando aí, né? A FGV tem esse gosto, digamos assim, por perguntar conceitos, tá? Conceito de estilo, conceito de mala direta, N coisas assim já foram perguntadas. Quer saber o que é firewall? Firewall é um mecanismo de autenticação? Não. Autenticação é qualquer coisa menos firewall, né? Programa de transferência de arquivos? Não. Firewall é uma barreira, né? Normalmente representada como um muro que a gente vai colocar ou no nosso computador, né? E todos os computadores provavelmente têm, e a gente ativa ou desativa, mas tem.
E na rede da empresa como um todo também tem proteção para que a internet, né, os mal intencionados da internet não venham incomodar a nossa vida. Mecanismo que verifique e bloqueie spam. Não. Tem uma ferramenta chamada filtro de spam dentro das ferramentas de e-mail, mas não é firewall. É um antivírus. Não, antivírus é uma outra ferramenta de segurança. Antivírus, firewall, atualizações do Windows, anti-spyware e coisas desse tipo. Mas não, tá? É um filtro. É um muro, normalmente ele vai ter um furinho, né, nos desenhos, que permite passar algumas coisas legítimas, autorizadas pelo nosso computador, tá? Então é um filtro que restringe o tráfego de mensagens com sites e outros recursos. Então se eu tentar invadir o computador de vocês nesse momento, provavelmente o firewall é o cara que vai salvar a vida de vocês, tá? E eu também não vou salvar porque eu não vou fazer, tá? Mas é isso. Então é uma ferramenta de segurança. E de segurança aqui tinha mecanismo, esse cara aqui e o antivírus, né? O resto nem era de segurança. Bom, letra E. E a 10 era uma questão até meio chatinha. Ninguém reclamou dela, todo mundo acertou, porque a resposta era muito fácil. Mas vamos lá. Certificados eletrônicos. Então, certificado digital, que tem no nosso cartão de crédito, tá? Esses certificados que tem ali dentro, eles são emitidos por quem? Genericamente, o nome chama-se em inglês CA, Certification Authority, ou AC, né? Se usa essa definição, simplificação AC ou CA, que é autoridade certificadora. É um programa de computador, na verdade, normalmente são vários programas, né, que vão acabar gerando isso. O Windows, por exemplo, um Windows lá específico, né, um Windows para servidor, ele tem um serviço que é capaz de fazer aquele computador gerar certificados. O nosso computador, qualquer computador, ele tem essa capacidade, mas aí é uma exceção, digamos assim. Então ele é um serviço, um software que roda em alguns computadores que permite que o computador, aquele computador, gere certificados. Então um serviço de autoridades certificadoras. Eu indo na Receita, né, eu posso emitir certificados. Eu indo em alguns cartórios, os cartórios também podem emitir, mas quem emite isso é um software chamado autoridade certificadora, tá? Então, eles generalizaram aqui. Eu não sei se não houve recurso nessa questão, porque assim, um cartório pode emitir um certificado emitido por uma autoridade certificadora, tá? Então, a resposta, ninguém reclamou, porque quase todo mundo acertou, é a letra A, beleza, tranquilo. Mas a Receita Federal, ela tem uma autoridade certificadora dela, né? Baseada aí numa estrutura chamada ICP Brasil, que é a estrutura brasileira de infraestrutura de chaves públicas, né? ICP. Então, a Receita Federal é um dos órgãos que tem uma autoridade certificadora que pode emitir certificados. Alguns bancos emitem certificados, cartórios e assim por diante. Então, questão pouco ampla demais na minha visão, mas não gerou muitas reclamações. Meus amigos, encerramos então a gravação das 10 questões, provinha do Tribunal de Justiça, realizada em fevereiro de 2020 para o cargo de oficial de justiça classe O. Como sempre, não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.